Olá, olá, paz e bem. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você a respeito do silêncio. Esse é um tema que esse ano tem um tom diferenciado, já que é um ano de São José, e São José é para nós uma referência muito concreta a respeito da vivência do silêncio. É uma característica dele, própria dele, e vale a pena meditarmos um pouco sobre a prática do silêncio em diversas áreas da nossa vida para conseguir viver bem o resto desse ano e conseguir implementar a tal ponto que faça parte de fato da nossa vida. Ó glorioso patriarca São José, concedei-nos o dom da perene concentração. O silêncio é uma prática muito comum dentro das ordens religiosas, faz parte inclusive da regra das ordens religiosas, da maioria delas. Talvez você não tenha tido alguma oportunidade de participar dentro de mosteiros, mas existem algumas regras religiosas em que você não pode falar enquanto está fazendo o trabalho manual ou ofício de determinadas coisas dentro do convento. Não é permitida a fala e é uma quebra da regra quando isso acontece. A regra que tem mais isso impregnado como uma característica profunda é a regra dos cartuchos, mas outras ordens religiosas também têm isso, principalmente depois ou antes de alguma das horas litúrgicas. Então, antes das laudes, não falar nada, depois das completas, também não falar nada. E a questão do ofício. Isso é importante porque faz com que o ofício seja feito com mais concentração e que as horas litúrgicas sejam vividas sem distração. Um dos motivos pelos quais isso é inserido nas ordens religiosas e que é um ensinamento muito importante para quem está fora das ordens, vive como leigo, vive no mundo fazendo suas tarefas, é porque é um meio, então o silêncio não é um fim, é um meio para a pureza de coração. Tanto a vivência da pureza propriamente dita, que extrapola a questão da continência e da castidade em relação à sexualidade e afetividade, mas impregna todos os atos que nós fazemos, todas as intenções, também tem relação com a honestidade interior. Então, o objetivo do silêncio é buscar a pureza de coração, considerando essas duas linhas, atos puros com intenções puras e honestidade interior. Partindo desse princípio, o primeiro ponto em relação a praticar o silêncio é evitar os pecados que cometemos com a língua. Essa é uma abordagem que fala a respeito do ponto negativo de não estar em silêncio, ou seja, se eu não silenciar, eu vou pecar com a língua. Mas é importante lembrar que isso tem os seus pontos positivos também, né? Não é somente pelo fato de que se eu não ficar em silêncio eu vou pecar. O próprio silêncio tem uma ação curativa, edificante, e talvez seja por isso que nós temos um medo absurdo de ficarmos em silêncio. Infelizmente nós estamos nesse tipo de conjuntura em que nós, ainda que dentro do meio religioso, temos de fato um pavor do silêncio. Basta que você, dentro da sua realidade religiosa, observe como é o lugar em que você está, as suas reações e o ambiente religioso e perceba se não existe uma fuga de momentos de silêncio. É como se a todo tempo precisasse falar alguma coisa, tocar alguma coisa. Enfim, tem que ter algum tipo de ruído para que aquele espaço seja preenchido por um pavor
de estar ali na companhia do silêncio. Isso tem os seus malefícios, claramente, porque nos impede muito o processo de autoeducação, de autoconhecimento. Mas, acima de tudo, nos coloca muito de frente com os perigos do falar. O perigo não só do falar, mas o perigo do barulho. O perigo de se colocar sempre numa situação, numa conjuntura em que não existe espaço para o silêncio. Tanto para nós mesmos ficarmos em silêncio, como darmos ao irmão o espaço de silêncio que ele precisa. Existe um apotegma dos padres do deserto que diz o seguinte: uma vez o patriarca Sisoes disse, cheio de confiança: eis que já se passaram 30 anos que não rezo a Deus por causa de um pecado, mas por isso eu rezo. Senhor Jesus, protegei-me contra a minha língua, e no entanto eu ainda peco e caio diariamente pela língua. Dado que é um perigo muito evidente, vamos falar, e muito frequente, vamos falar sobre os perigos do falar, o perigo do barulho, também podemos colocar. O primeiro é a curiosidade. A curiosidade, ela gera distração. É a origem do vazio e da superficialidade. E por ser a origem do vazio e da superficialidade, como já diz uma frasezinha que gosto muito, quem muito se diverte, logo diverge. Então a distração, ela tem esse aspecto do vazio e da superficialidade que nos impede o amadurecimento. Portanto, dentro da vida religiosa, da vida de oração, das práticas religiosas, adoração, oração, leituras espirituais, é preciso notar que a distração muitas vezes vem desse espírito de curiosidade, de querer saber muito sobre as coisas, sobre o que está acontecendo, sobre o que deixou de acontecer, e também de ter sempre esse estímulo auditivo e visual muito exacerbado, a ponto de não conseguir recolher-se. Isso também é curiosidade, que gera uma dificuldade de realmente adquirir um espírito adorador. Nós estamos inseridos numa realidade em que nós mesmos precisamos sempre ficar em vigilância a respeito do silêncio em nós mesmos, nas nossas próprias atitudes, para viver de fato esse espírito adorador, mesmo que fora das atividades, das práticas de adoração propriamente dita, adoração ao Santíssimo, enfim, mas principalmente durante essas práticas. E vale uma reflexão muito grande da nossa postura pessoal diante desses momentos de adoração e a postura das comunidades. É interessante que muitas vezes, nesses momentos de adoração, nós sempre temos a tendência de querer ocupar os momentos de silêncio com falas e falas e falas e falas. Isso vem muito dessa necessidade, né, de manter o ouvido e os olhos ocupados com algum ruído, com alguma coisa. E qual é o problema disso exatamente? Vou usar aqui uma história dos padres do deserto e eu já falei sobre ela algumas vezes por aqui, em vídeos bem antigos, há mais ou menos uns 6 anos, falei a respeito desta mesma história. Havia alguns irmãos que estavam com o desejo de visitar Santo Antão, então eles embarcaram num navio para ir visitá-lo e lá no navio encontraram, já a bordo, um irmão idoso que também estava a ir visitar Santo Antão. Enquanto eles estavam no navio, eles conversavam uns com os outros sobre os ditos dos padres do deserto, sobre as palavras da Escritura e também sobre os seus trabalhos manuais. O velho monge idoso, porém, permanecia calado. Quando chegaram ao destino, viu-se que o idoso também estava indo visitar Santo Antão, porque os jovens até então não tinham notado isso. Chegando todos eles à presença de Santo Antão disse: encontrastes um bom companheiro neste ancião. E depois, virando-se para o ancião, ele disse: gente boa tens contigo.
E o ancião replicou: bem, bons, bem que eles são, mas sua fazenda não tem porta, e qualquer um pode entrar no estábulo e soltar o burro. Isto ele disse porque eles falavam tudo o que lhes dava na cabeça. Agora veja que interessante, na história deixa bem claro quais eram os temas da conversa dos jovens monges. Eles estavam falando sobre os ditos dos padres, sobre as palavras da escritura, sobre os trabalhos manuais que faziam. Ou seja, não era uma conversa frívola, mas eles estavam falando demais. O que o ancião estava querendo ensinar com isso, com essa observação? Que existe sempre no falar uma incapacidade de guardar para si as coisas. Nós vemos isso muito com as redes sociais, mas isso pode se refletir nas práticas devocionais com uma frequência desastrosa. A incapacidade de guardar o segredo, incapacidade de guardar para si as coisas, faz com que muitas vezes se destrua o mistério que muitas vezes nós estamos tentando contemplar. E às vezes a fala nem é maléfica, não é uma coisa frívola, é até boa, mas às vezes é exacerbada. É uma necessidade de tapar ali um momento de silêncio com falas e coisas e ruídos, porque parece que se não tiver alguma coisa ali sendo dita, falada, discutida, isso ainda que dentro de práticas devocionais, é como se não existisse. Seja na nossa oração pessoal, é comum muitas vezes a gente achar que precisa ficar falando, mas precisa existir um tempo de silêncio para que Deus responda. E em comunidade, um tempo de silêncio para dar o espaço à oração do irmão. Perceba que o silêncio ele anda de mãos dadas com a caridade. A caridade é o que nos leva a contemplar e amar primeiro a Deus e os que habitam o céu e depois o irmão. Por isso que é tão perigoso essa cultura do falar sem necessidade, de fugir do silêncio a qualquer custo, mesmo que dentro das práticas devocionais, porque destrói o mistério, por simplesmente querer falar muito a respeito dele. O falar também nessas situações também tem ligação com dominar. Quando nós estamos falando muito a respeito das nossas próprias mazelas e problemas e tudo mais, e aqui eu falo especificamente de práticas devocionais, nas nossas orações pessoais ou nas práticas em comunidade, o que acontece? A gente tenta falar tudo a respeito de tudo, né? Colocar tudo em palavras. As palavras é uma forma de dominar a situação. À medida que a gente coloca em palavras, a gente domina e tem uma falsa impressão de que estamos dominando a situação, que estamos fazendo alguma coisa a respeito da situação. Isso tem um efeito positivo, mas quando exacerbado, tem um efeito negativo, porque o objetivo de se deparar com o mistério é deixar inebriar por ele, deixar com que a gente seja realmente submerso no mistério e não dominar o mistério. Segundo perigo é julgar os outros. O julgamento ele faz parte do nosso proceder em relação à vida. A vida é um ciclo de constantes julgamentos. Para decidir qualquer coisa é preciso julgar. Então não é sobre isso que estou a falar e não é sobre isso que o Senhor estava a falar. Porque para tomar uma decisão você precisa julgar. Julgar os outros é quando você coloca no centro o defeito do outro, o que falta, né? E não muitas vezes o que ele está podendo oferecer e também a caridade propriamente dita. O silêncio, ele dá esse espaço ao irmão que no primeiro ponto tem relação com esse espaço de deixar ele ter o silêncio para crescer, amadurecer, e nesse segundo ponto
dá o espaço para que ele possa corrigir-se. O silêncio dá esse espaço de correção, de orientação. Mais para frente, nós faremos algumas abordagens a respeito do efeito educativo do silêncio, muito usado entre os monges. Nem sempre a correção ela é feita com palavras. Isso na prática fraterna direta, tá? Eu não estou falando de denúncias e nada do tipo. Terceiro é a vaidade. Constantemente nós nos colocamos no centro das coisas quando falamos a respeito de alguma coisa. Sempre nós nos colocamos no centro. E esse é um dos perigos maiores do muito falar e do ruído constante. Dentro da prática devocional, isso também pode ser visto, uma vez que muitas vezes quando a gente começa a rezar, a gente fala muito sobre nós mesmos, as nossas mazelas, defeitos ou problemas, o que é mais comum falar a respeito dos nossos problemas, das nossas tristezas, e a oração ela se torna um grande monólogo, uma grande recitação sobre nós mesmos. Precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso não é oração. Não é um colóquio, não é adoração, é um monólogo. Um apotegma conhecido dos padres do deserto a respeito disso é do abade de Áduco. Ele dizia: assim como as portas do banho, quando ficam sempre abertas, rapidamente deixam o calor escoar-se de dentro para fora, assim também, quem muito fala, mesmo que fale de coisas boas, deixa a sua lembrança fugir pelo portão da voz. Quando ele diz aqui lembrança, ele está dizendo essa presença de Deus, a lembrança da presença de Deus. Foge pela porta da fala excessiva, do barulho excessivo. E também diz São Clímaco, a tagarelice é o trono da vanglória, onde ela senta-se em juízo sobre si mesma e toca o trombone sobre si para o mundo inteiro. O quarto ponto é negligenciar a vigilância interior, que é, na verdade, um resumo do que falamos anteriormente. Claro que quando nós falamos de demais, estamos inseridos num local de barulho, a negligência em relação à vigilância acontece principalmente e única e exclusivamente por conta de simplesmente não existir ali uma atenção, um olhar atento para o nosso interior. Essa exteriorização exacerbada, principalmente no que se refere à espiritualidade, de novo volto a falar das práticas devocionais, não só pessoais, mas também na comunidade, dentro das práticas litúrgicas, essa necessidade da exteriorização gera uma negligência interior que muito provavelmente gera uma anemia espiritual, uma incapacidade de simplesmente deparar-se com o silêncio, abraçar o silêncio e deixar com que a semente do silêncio germine. O medo de ficar em silêncio é uma das maiores armadilhas hoje implantadas na vida espiritual em comunidade. Nós simplesmente não estamos mais inseridos na realidade silenciosa que os atos litúrgicos e os atos devocionais em comunidade pedem. É uma exigência para que a vida espiritual comum dê resultado. E é por isso que muitas vezes as outras coisas acabam não caminhando tão bem, porque a semente do silêncio ela é importante de germinar, crescer e frutificar, porque é no silêncio que nós conseguimos nos deparar com as nossas próprias dificuldades, ter a capacidade de ter uma oração honesta, escutar a resposta do nosso Senhor sem grandes rompantes espirituais. E para isso é preciso silenciar e precisa ter um ambiente silencioso dentro das práticas devocionais pessoais e comunitárias.
Por que eu digo isso? Hoje é muito comum que exista o papel de algumas pessoas muito bem intencionadas, não estou falando aqui da intenção, porque às vezes é a base espiritual que muitos de nós recebemos, que precisa sempre estar a falar numa adoração, numa oração em comunidade, num santo terço, tem que estar sempre falando. Não tem necessidade disso. O silêncio é mais frutífero, mais poderoso do que 1000 palavras faladas por alguém muito dado a falar em momentos como esse. A presença do Senhor, o silêncio, é suficiente para gerar tudo o que a alma precisa e se fortificar. São Maximiliano Maria Kolbe, ele dizia o seguinte: onde não há silêncio, falta a graça de Deus. É uma boa frase de meditação para esse tópico. Onde falta o silêncio, falta a graça de Deus. Pessoalmente, temos sempre que notar qual é a minha reação diante do silêncio. O que eu faço? O que eu busco? O que eu sinto? Qual é a reação interior que eu tenho diante do silêncio? E dentro da vida em comunidade é importante, principalmente aqueles responsáveis por momentos de práticas espirituais importantes para a saúde espiritual pessoal e do corpo místico de Cristo, observarem se realmente estão contribuindo para a semeadura, germinação e crescimento da semente do silêncio ou não. Qual é a relação da comunidade, dos grupos diante dos momentos de silêncio? Onde não há silêncio, falta a graça de Deus. Muito bem, essa é a reflexão que eu tinha para hoje a respeito do silêncio. Espero que possamos aprender e deixar germinar essa semente tão rica e tão preciosa para a vida espiritual. São José, rogai por nós. Santo anjo da guarda, ó Santa Virgem Maria, fazei-nos fazer a vontade de Deus. Muito bem, paz e bem. Até a próxima. Tchau, tchau.